O nosso Papo G de hoje presta uma homenagem a Santo Antônio de Lisboa, minha terra natal, que amanhã comemora 52 anos de emancipação política. Para isso, convidei o historiador João Batista para falar um pouco sobre a história da nossa querida cidade. Estamos aqui com o historiador João Batista, autor do livro Histórias do Rodeador, um passeio pela história de Santo Antônio de Lisboa desde a sua colonização até os dias de hoje. João, bem-vindo ao nosso Papo Dia. O que você pode contar para quem está nos assistindo, para conterrâneos que estão lá fora, que fizeram seus filhos longe de Santo Antônio de Lisboa e querem conhecer um pouco da nossa história? Antes de entrar na história, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você e dizer da importância que é esse trabalho que você está fazendo para a nossa história atual, né, e a cultura de Santo Antônio de Lisboa, permitindo que as pessoas dessa cidade possam ter um canal para que chegue até todos os nossos pensamentos, as nossas ideias. O que Santo Antônio está realizando no momento, no passado, é um canal importantíssimo e eu acho assim, um passo muito grande para a nossa cultura, né? Esse espaço que você criou. Eu acho que você está aproveitando o que a tecnologia nos possibilita hoje em dia. Se nós pensarmos há algum tempo atrás, até bem pouco tempo atrás, seria muito difícil nós de Santo Antônio falar para o mundo da nossa cultura, né? Hoje, com o advento da internet, isso facilitou muito, né? E não só o advento da internet, a internet está aí, mas pessoas terem ideias de aproveitar a internet, eu acho benefício, né? Que é o que você vem fazendo. É elogiável. Obrigada. Sobre a história do nosso município, razão por a qual nós estamos aqui hoje, nessa entrevista, porque agora no dia 9 de abril, amanhã, né, Santo Antônio de Lisboa vai estar completando 52 anos de emancipação política, né? Quer dizer que há 52 anos atrás, o nosso município deixava de ser um povoado ligado a Picos e passava a ter uma independência, né? Entre os historiadores de Santo Antônio de Lisboa, não historiadores formais, né, graduados, mas historiadores diletos, né, pessoas que se dedicam a estudar história, sem nenhuma formação acadêmica, mas graças a essas pessoas é que hoje nós temos a nossa história, né? Quando eu produzi o meu livro, História do Rodeador, meu primeiro livro, foi com base no estudo dessas pessoas. Cito Dalva Cipriano, Antônio Bineta, Antônio Batista. Foi o trabalho de pesquisa dessas pessoas que nos possibilitou ter hoje a nossa história, né? E, como eu ia falando, essa emancipação política que se deu em 1964 tem como principal líder Isaac Batista. Embora alguns historiadores, esses diletos que eu acabei de falar, questionem o fato de Isaac Batista ser o líder, né? Quer dizer, eles reconhecem que é um líder, mas eles colocam outras pessoas como também protagonistas desse movimento. Nos meus estudos e nas conversas que eu tenho e nas pesquisas, eu destacaria a pessoa mesmo de Isaac Batista como principal líder, como principal protagonista disso. A emancipação de Santo Antônio, a criação do município, ele se dá no momento em que Isaac Batista, ele era vereador na cidade de Picos, representando o povoado, e ele é indicado pelo partido dele a ser candidato a prefeito de Picos, né? Só que na convenção ele perde. Vão para a convenção, tem uma outra personalidade que também quer ser candidato e essa personalidade dá um golpe na convenção e consegue se candidatar e Isaac não consegue se candidatar a prefeito. Aí ele diz, olha, eu posso não ser prefeito de Picos, mas no próximo ano eu serei prefeito. E ele já estava pensando na criação do nosso município. E aí ele parte, juntamente a Elvídio Nunes, né, que também é simpatizante da causa, dessa emancipação, e cria um município de Santo Antônio de Lisboa. Muito bem. Santo Antônio de Lisboa, assim como o título do seu livro, era conhecido por rodeador, certo? Por que se devia esse nome? Sim, enquanto povoado, ele
antes de povoado mesmo, uma localidade. As primeiras pessoas que chegaram aqui começaram a chamar esse local de rodeador. Existem várias hipóteses para isso. Ao certo, um documento que comprove isso não tem. O documento mais antigo que eu já vi, ele data de 1600 e pouco. Esse documento foi encontrado em Portugal e é um pedido de posse de terra. Borges Marinho, os antecedentes dele, aliás, pede a posse da terra das datas rodeador, mas ela não explica o motivo. Aí existe várias hipóteses. Tem uma que fala, hipótese, que seria a volta que o rio dá. Nosso rio, ele vem dessa parte leste e quando chega aqui próximo à passagem dos Patos, ele faz uma volta, né? E depois contorna. Um S mesmo, dando uma volta. Muita gente, e eu, como historiador, eu creio nessa hipótese, né? Essa volta que o rio dá. Outro já fala da lagoa, que os animais ficavam rodeando a lagoa, mas eu creio nessa questão do rio mesmo, que se chamava rodeador. E isso me inspirou a dar título ao meu livro, né? As histórias que eu vou contar é as histórias do rodeador, desses primeiros povos que aqui chegaram, que aqui chamou rodeador, e a descendência deles até os nossos dias atuais. Inclusive, pessoas mais velhas ainda chamam aqui de rodeador, né? Verdade, tem muitas pessoas que chamam rodeador. Estamos diante da nossa bela igreja, que tem como padroeiro Santo Antônio de Lisboa, o nome da nossa cidade. João, como se deu a escolha do nome da nossa cidade? Olha, Graciela, Santo Antônio de Lisboa, né? Quando se emancipou, em 1964, foi sugerido o nome de Santo Antônio do Areal. Né? Tinha essas duas possibilidades, ou Lisboa. Lisboa, pelo fato do santo ter nascido em Lisboa. Né? E o nome da cidade viria de uma homenagem ao padroeiro. Nós falamos ainda há pouco que a localidade se chamava Rodeador inicialmente. Só que Santo Antônio de Lisboa, quando ele vai passar a ser povoado de fato, com lei mesmo, em 1940, ele passa como povoado de Santo Antônio, já em homenagem ao santo. E foi por causa da igreja e o santo que se deu o povoamento aqui, dessa região, né, dessa localidade onde vai surgir a cidade. Existia um morador chamado André Ramos, que era devoto de Santo Antônio. E antes da igreja, ele fazia as novenas de Santo Antônio de Lisboa, né? E com o passar do tempo e o aumento da frequência dessas pessoas, eles resolveram construir uma igreja para Santo Antônio, que foi essa. E começou a se construir casas no entorno da igreja. E aí surgiu o povoado Santo Antônio. Quando passou a cidade, a população achou por bem optar continuar com o nome Santo Antônio e de Lisboa em homenagem ao santo. E a nossa religiosidade é muito forte, muito predominante católica, não é isso? Sim, vem daí, né? Desse fato da origem, da povoação e da pessoa de André Rodrigues, que era uma pessoa muito religiosa, devota de Santo Antônio, e de ter fundado logo a Igreja Católica. Mas ela remonta antes disso. Ela remonta à origem dessa região, das primeiras pessoas que vieram, que foram os portugueses. Como a gente sabe, os portugueses são um dos povos mais católicos do mundo, né? E a primeira família que veio para a região foi a família de Borges Marinho, que veio habitar em Bocaina. Os descendentes de Borges Marinho vieram para cá e criaram a fazenda Rodeador. Lógico, trazendo toda essa bagagem cultural e religiosa do catolicismo. Eu queria fazer uma ressalva que eu sou uma folhinha da árvore de Borges Marinho. Sim, somos, né? A população de Santo Antônio de Lisboa, a base da nossa população, os primeiros habitantes, são descendentes de duas famílias. De Borges Marinho, da Bocaina, que são os ciprianos, todos os descendentes de ciprianos vêm de Borges Marinho, e os descendentes de Carvalho, Batista e Rodrigues, que vêm dos primeiros casais que habitaram, das primeiras pessoas que habitaram o município de Francisco Santos, povoado de Genipapeiro, que foi dois casal que veio da Bahia, né? Policarpo e Antônio Rodrigues. Então,
nossa população, de uma forma geral, descende desses dois troncos, né? Borges do Marinho Bocani e Antônio Rodrigues de Policarpo, de Francisco Santos, que vieram para cá. Depois vem grupos minoritários, né? Menores, que eram pessoas que iam migrando do Ceará para o Maranhão, nos períodos de seca, e terminavam ficando aqui. Gilvon, a homenagem é para Santo Antônio de Lisboa, mas eu também queria falar um pouco da sua história, né? Te admiro muito, acho uma pessoa muito inteligente. Eu até brinquei com a minha irmã mais cedo, que quando eu vou entrevistar uma pessoa inteligente eu fico mais nervosa que o habitual. Queria que você falasse um pouco, nós já falamos sobre História do Rodeador, seu primeiro livro, e esse outro livro, História, entre fontes, metodologias e pesquisas, do qual você me disse que participa dele. Fala um pouquinho pra gente sobre ele. História do Rodeador foi um livro que eu escrevi antes de entrar para a universidade, né? Então ele é um livro bem descompromissado nesse sentido de teoria, né, de história. Ele é um livro com base nas fontes que nós tínhamos aqui na cidade, que eu já falei dos historiadores diletos, né? E é um livro que até nos agradecimentos eu falo que é o resultado das minhas conversas com minha mãe, né, enquanto criança. Minha mãe era uma pessoa muito familiar, né? E ela sabia histórias de toda a família, da família Cipriano, de toda a família que se formou Santo Antônio de Lisboa. E as histórias que ela nos contava para ninar era a história desse povo, né? Então todas essas histórias que histórias do Rodeador, foram as histórias que minha mãe contou, e para não perder essa memória, né, eu resolvi fazer o livro até em homenagem a ela. Usei a memória que eu tinha das histórias que ela me contava e dos historiadores, né, comparando as fontes para sair uma história mais próxima da verdade, né. Mas ele não é um livro de história com a metodologia científica, como se faz na academia, não. Ele é bem dileto, digamos, bem leve mesmo, um livro bem leve mesmo para saborear essas histórias nossas, né? Por isso, História do Rodeador. Já o Histórias entre Fontes e Metodologia é um livro que eu participo, eu sou coautor do livro, com um artigo, onde eu escrevo sobre os movimentos, a origem dos movimentos contraculturais no mundo, né, com o surgimento de Beatles, Rolling Stones, e aí eu levo para o rock and roll e todos os movimentos de contracultura, e o reflexo desses movimentos na nossa região, de forma especial em Picos. Como assim? Por que Picos? Porque a gente percebeu que na década de 60, Picos era uma cidade interiorana, e aonde os meios de comunicação ainda era difícil chegar até lá, mas no entanto a gente tinha um grupo de pessoas que já ouvia rock, e tinha até uma banda chamada Os Rebeldes, que por sinal tinha um lisboense, Antônio Bineta, e se caracterizava um momento de contracultura. Sou fã de Antônio Bineta. Sim, também, né? Também. E um dos motivos para escrever esse artigo e depois a minha monografia foi justamente Antônio Bineta. Também faz parte do meu pensamento, da minha mentalidade de criança. Eu sempre frequentei a casa de Antônio Bineta e ele me mostrava as fotos. Já desde criança, que eu achava aquilo fantástico. A foto dele tocando nas bandas, o cabelo dele grande, muito estilo Beatles, e aquilo ficou na minha mente. Quando eu cheguei na universidade e cursando a disciplina Introdução aos Estudos Históricos, eu fui surpreendido com a professora com a seguinte pergunta: você quer pesquisar o que na universidade? E eu tomei aquele susto. O que? Sei lá, eu estou começando agora, mas de imediato já veio. Eu quero pesquisar a história dos rebeldes. Só não sabia se isso era possível. No terceiro período veio um professor que também trabalhava com contracultura, contando a história de Torquato Neto no Piauí, e aí eu disse, é possível sim. E aí eu passei a me dedicar a contar essa história, essa aventura que foi fazer rock em Picos na década de 60, em toda a região. E aí está aqui o resultado, né, nesse livro, que é juntamente com alguns professores da universidade e outros colegas meus de universidade também. O livro foi publicado pela Universidade Federal do Piauí. Muito bem. Você falou aí várias coisas, eu me lembrei de uma coisa da minha pré-adolescência, né? O movimento Detona Rock, que teve aqui em Santo Antônio de Lisboa, foi fundado por você, não foi? Sim, eu fui um dos fundadores.
Na verdade, a pessoa que teve a ideia inicial foi Pedro Rocha, irmão de Mariozan. E a gente tinha uma aproximação por causa da música, do rock. E um dia ele disse: Silvão, por que a gente não faz um festival em Santo Antônio? Eu comprei, lógico, a ideia, eu e o Wendel, né? Compramos a ideia, era próximo do mês de novembro. No dia 1º de novembro, 2 era o aniversário de Wendel. E no dia 30 era o meu, né? Então vamos comemorar o nosso aniversário com um festival. E Pedro Rocha foi quem deu o nome da Dona Roça. Foi um festival de muito sucesso. Ele já está na 8ª, 9ª edição, né? Hoje já não somos mais a gente que organiza, são outras pessoas da cidade. O que nos dá a ideia de que nós atingimos o nosso objetivo, que era disseminar a boa música na cidade, né? E para você ter uma ideia, o movimento existe apesar de nós, né? A gente deixou de organizar o festival, mas outras pessoas, outros jovens vêm organizando, o que é elogiável, né? Silvão, você sempre é pioneiro em tudo que acontece em Santo Antônio de Lisboa, de bom, né? Eu lembro também de uma passagem quando o nosso saudoso Edilson Santos teve uma rádio aqui na cidade e Sim. Você chegou a apresentar um programa. Fiz um programa. Você me dá esse título de pioneiro e eu divido com outras pessoas, né? Eu acho que Edilson também foi um grande pioneiro nessa cidade, né? Ele montou uma rádio quando ninguém acreditava que isso seria possível e passou por todas as dificuldades de montar. Ele montou uma rádio, deu o nome de Alternativa FM, e era uma rádio bem aberta, não tinha um editorial fechado, uma linha fechada que deveria seguir, não. Ele convidava as pessoas para fazer programa e cada um que fizesse no seu estilo. Eu fiz um programa chamado Rádio Rock, onde eu trazia os grandes sucessos do rock no momento para a rádio, e também informações culturais, né? Mas foi um momento de efervescência cultural na cidade muito grande, e a rádio possibilitou isso, a disseminação de várias culturas trazidas de fora e da nossa cultura também, né? E outra coisa que a rádio propagou foi as composições dele, de Edilson. Ele era um grande compositor, ele fazia música em casa, tinha estúdio e já lançava ali no rádio, foi um grande sucesso na cidade, né? Eu até queria aproveitar e fazer uma homenagem para ele, porque, se você me permite, eu sou grande admiradora do trabalho de tudo que Edilson fez, porque ele foi um artista completo. Em tudo que ele se propôs a fazer, ele era artista. Ele era um excelente cabeleireiro, ele era um maravilhoso pintor, sabia retratar as coisas com sensibilidade, ele tinha suas composições, como você acabou de falar, ele cantava, fazia shows. E eu tenho assim uma certa pena por ele não ter tido o reconhecimento que ele merecia, né? Porque pessoas como você, como eu, reconhecemos o artista que ele foi. Mas ele próprio uma vez chegou a me falar isso, né? Que não tinha um reconhecimento que merecia, que gostaria. E aí fica aqui minha homenagem. Esteja onde estiver, saiba que eu sou uma grande admiradora sua. Sim, eu acho que Edilson, né? Ele, embora a nossa cidade tenha um grande número de pessoas que apreciavam a sua obra de arte, né, nós sabemos que tem contrários também, né, que não foi reconhecido como deveria ser. Mas isso faz parte não só dele, do artista em si. Quantos e quantos artistas nós temos no Brasil com um potencial enorme, né, e que não tem o reconhecimento de público. Porque tudo isso passa por uma indústria, né? A indústria fonográfica. E tem que ter uma indústria por trás para fazer, né, subir, aparecer aquele artista. Mas eu acho que ele cumpriu muito bem o seu papel de artista e na história de Santo Antônio de Lisboa. Você me pede permissão para falar dele aqui na minha entrevista. Mas nós estamos falando da história de Santo Antônio de Lisboa. E Edilson faz parte da história de Santo Antônio de Lisboa, né? Verdade. Foi um artista que produziu muito e era um artista multimídia, né? Ele não só fazia música, como você mesmo diz, ele fazia música, ele pintava, ele escrevia, tem contos dele, tem em várias artes. Ele era um artista inquietante, né?
tinha algo que mexia nele e ele precisava produzir e mostrar para o mundo. Espero um dia ainda ouvir uma música dele na voz de um grande nome nacional aí. Nilvan, tem outra coisa em você que eu me lembro, porque isso parece um pouco comigo, é uma questão ligada à natureza. Eu Sim. sou muito preocupada com as questões ambientais. E eu lembro de uma certa época que você lutou contra aquelas pessoas que vendiam areia do rio. E isso foi um motivo de dor de cabeça para você. As pessoas não compreendiam o seu interesse em preservar Sim. as areias do rio Riachão. Qualquer pessoa que defende a natureza, né, vai se esbarrar com isso, porque tem um interesse econômico, né? E muitas pessoas não acreditam que isso, por exemplo, o fato de tirar uma areia do rio vai prejudicar o meio ambiente. Tinha pessoas na época que até diziam, olha, o Rio Parnaíba tem várias máquinas tirando areia para o rio, mas é diferente, gente. O que foi feito em Santo Antônio de Lisboa com a nossa areia do rio foi um crime ambiental muito grande. Porque se você for estudar como é que a água chega ao lençol freático, né? A nossa água. A água que nós usamos em Santo Antônio de Lisboa é do lençol freático, né? Está no subterrâneo. Como é que essa água vai parar lá? Essa água vai parar quando ela vai descendo nas cheias do rio e a areia absorve. A areia é como uma esponja. Ela absorve aquela água e aí ela vai se infiltrando no solo até se depositar lá embaixo. Se a gente retira a areia do rio em todo o seu percurso, quer dizer que quando tiver uma cheia, quando a água for passando, ela não vai ser absorvida, ela vai passar e ela vai embora. E aí o nosso lençol freático, ele tende a diminuir. E com o consumo que é grande, muito grande, hoje em dia Santo Antônio de Lisboa abastece até outras cidades, que vem buscar em carro-pipa. É um consumo muito grande. Nós estamos condenados a, no futuro, talvez próximo, ficarmos sem água. O que já acontece em muitos lugares, né? O que já acontece em muitos lugares. Nilvan, gostaria imensamente mais uma vez de te agradecer por ter aceito o meu convite. Espero que tenha gostado do nosso papo. Adorei, gostei muito de participar e como eu te falei, né? Eu acho louvável essa iniciativa sua, isso é muito bom para toda a nossa cidade, para a nossa cultura, né? Podermos mostrar quem somos nós, de Lisboa para o mundo, né? Espero que vocês em casa tenham gostado e queria aproveitar esse finalzinho de entrevista para mandar um beijo para alguns aniversariantes de abril. Seu filho é de abril. 9 de abril, dia do aniversário da cidade. Dia do aniversário da cidade. A minha comadre Mauriene Miranda também faz aniversário 9 de abril. O meu afilhado Breno Cipriano, do dia 10 de abril. Uma das minhas cabeleireiras, Luidiane, dia 20 de abril. E para finalizar, a minha mãe, a Darlene Rocha, dia 28 de abril. A todos vocês, como a Santo Antônio de Lisboa, vida longa, prosperidade, saúde, paz, amor. E fiquem todos com o cheiro na alma. A gente se vê na próxima sexta.